Bueno, gracias al Bom, Señor. graças ao Senhor. Gracias a Dios. Graças a Deus Nos concede que nos esta concedeu bendición, esta bênção, este privilégio de ter aqui conosco neste dia, e somos muito bem-aventurados, afortunados. Estamos convertendo este dia num domingo. Hoje que dia é? Quinta. Estou até perdendo a noção dos dias. Porém, veja, estamos convertendo num domingo, o dia de hoje. Um dia para o Senhor. Que Deus nos fale ao nosso coração e saiamos daqui edificados. Saiamos com o desejo de servir melhor ao Senhor. Saiamos com uma visão maior, com uma fé maior, com uma bênção maior. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Imediatamente conosco, nosso apreciado irmão e amigo, doutor William Soto Santiago. Boa tarde, amáveis amigos, irmãos aqui presentes e também os que estão nos diferentes países e conectados com esta atividade através do satélite Amazonas ou da internet. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. É uma grande bênção estar aqui nesta ocasião com vocês, para termos companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Capítulo 55 de Isaías, donde nos dice, verso 6, onde nos diz, a partir do versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E em Primeiro de Reis, capítulo 28, e também no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, verso 9, a partir do versículo 9. dice el rey David a Salomón, Isso foi quando o rei Davi cuando disse a Salomão, Salomón ocupó el trono, ao ocupar trono de David, o trono, dice, pois herdou o trono de Davi, e lhe disse, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Buscai a Deus enquanto pode ser achado. Podem se assentar, queiram ter a bondade. O ser humano
Porquanto foi criado à imagem e semelhança de Porquanto Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, diferente de los é animales. diferente dos animais. Los animales Os animais no son como el ser humano, não são como o ser que humano, tiene ese anhelo, o qual tem esse esa desejo, necesidad essa necessidade espiritual para buscar a Dios. para buscar Deus. Todo ser humano Todo ser humano desea buscar el Creador deseja de los cielos y buscar de la o tierra. Criador dos céus e da Desea terra, conocerlo, deseja desea conhecê-lo, hablar con él, deseja y falar desea com ele escucharlo e deseja a ouvi-lo él, en lo que le tenga no que ele que tenha decir. que dizer. Y las personas se preguntan, E as pessoas se perguntam: ¿cómo puedo buscar a como Dios? eu posso buscar a Deus? La Escritura nos enseña A Escritura nos ensina el orden correcto a ordem correta para acercarse a Dios para se aproximar de y Deus encontrarlo. e encontrá-lo. En el Antiguo Testamento No Antigo Testamento, era por medio de los era por sacrificios intermédio dos de sacrifícios animalitos de animaizinhos que se llevaban a cabo. que eram realizados. Tenemos el caso de Adán y Nós Eva, temos o caso de Adão e que Eva, Dios los visitaba, que Deus os visitava em todos os dias. pero cuando pecaron Mas quando eles pecaram, ya no se podían acercar a Dios. já não podiam se aproximar de Deus. Então se esconderam entre as árvores, porque tinham pecado. Y descubrieron que E eles estaban descobriram desnudos. que estavam nus. Pero Dios Mas les Deus dio lhes deu pieles, peles. por lo tanto, tuvo que Portanto, morir el animalito, um del animalzinho cual fueron tomadas do qual foram tomadas essas peles para cubrir la desnudez de teve la que tierra morrer y poder acercarse para a assim Dios. Estaban cobrir cubiertos con pieles a nudez de Adão e Eva sangrantes, e assim poderem se aproximar de Deus. Eles estavam cobertos com as peles el sangrantes ser humano de um animalzinho. Dali em diante, o ser humano começou a sacrificar animaizinhos para que o sangue do animalzinho os cobrisse pecados, e cobrisse seus pecados. por los pecados de la persona, entonces moría. E pelos pecados da pessoa, então Tenemos el caso um animalzinho inocente morria. de Nós temos o caso de Abel y Caín. e de Caim. Abel Abel trajo un corderito trouxe um cordeirinho de su ganado do seu gado de ovelhas y lo sacrificó a Dios, lo ofreció o a sacrificou Dios por sus pecados. a Deus pelos seus pecados, Y eso agradó a Dios. e isso agradou a Deus. Pero Caín, Mas Caim, que era agricultor, que era agricultor, trajo de los frutos del trouxe campo dos frutos do campo y ofreció a Dios. e ofereceu a Deus. Y no agradó a Dios. E isso não agradou a Deus, Porque para se aproximar de Deus buscar a Dios, e la buscá-lo, persona lo tiene que hacer de acuerdo a como Dios ha establecido. Una persona no puede decir que se va a acercar a Dios a su manera. a pessoa tem de fazer de acordo a como Deus Por lo estabeleceu. tanto, Uma pessoa não pode dizer es importante conocer que cuál se es- aproximará cuál es de la Deus forma do seu modo. establecida por Essa é a Dios maneira de Deus. Portanto, é importante conhecermos qual é a forma para estabelecida poder por buscar a Deus Deus. para podermos nos aproximar dele Ya sabemos que era por e medio para buscá-lo. de los No Antigo sacrificios Testamento já sabemos en el cual que era por meio dos sacrifícios un animalito moría em que um animalzinho morria no lugar da pessoa y la sangre e o sangue cubría los pecados. encobria Que no los podía os quitar, pecados. porque la sangre de un animalito no puede quitar los pecados, porque la vida del animalito E não puede podia venir tirá-los,
al pecador. Porque o sangue de um animal não pode tirar os pecados, porque a vida do animalzinho não pode voltar ao pecador. Tipificaban, Porém, até que representaban chegasse um el sacrifício perfecto, perfeito, estes sacrifícios representavam o sacrifício perfeito que o Messias príncipe realizaria com seu próprio corpo, perfecto. o oferecendo em sacrifício perfeito pelo ser humano. Encontramos Nós podemos ver en una ocasión allá en que Egipto, numa ocasião lá no Egito, que Moisés le dijo al pueblo quando Moisés disse ao povo que tomara un cordero de un para año que pegasse um cordeiro de um ano e o mantivesse por alguns dias, examinándolo 4 dias examinando-o, para que não houvesse defeito nesse animalzinho, porque no es aceptado delante de animais com defeito não eram Dios. Personas dicen, aceitos "¿Cómo diante de para Deus. Algumas pessoas dizem, Dios es lo mismo, como é para Deus? pero no es lo mismo. Para Dios es lo mejor. É a mesma coisa. Porém, não é a mesma coisa. Para Deus, é o melhor. Tenían el cordero, el cual Portanto, examinaban por 4 tinham o días, cordeiro, o qual examinavam por 4 dias, 14, e no dia 14 ya lo o apresentavam, presentaban, lo sacrificaban o sacrificavam entre las 2 tardes entre as 2 colocaban la tardes sangre de e ese colocavam o sangue desse cordeirinho en el dintel, los postes nas de los portas hogares e hebreos, batentes dos lares hebreus. y el cuerpo, el corderito, lo asaban, no lo podían cocinar en E o agua, corpo do cordeirinho ni o freír assavam. tampoco en aceite, Não podiam cozinhar na água, nem lo tampouco asaban en fuego, fritar no azeite. porque las Viram? cosas tienen que ser como Dios ordena. Era assado no fogo, porque as coisas têm de ser feitas como Deus ordena. Não se pode dizer, O frito, mas é que pero a mim prefiero me agrada o cordeiro cozido ou frito. Porém, Deus disse, assado, durante la noche, e vão comê-lo assado durante a durante noite. la noche, a medianoche, E à Dios meia-noite, iba a pasar, Deus passaria, e iban a morir e então todos los morreria primogénitos. todos os primogênitos do Egito. No importaba Não importava de qué nacionalidad de qual eran, nacionalidade eram, si habían venido de otro país, se si tinham vivían allí, vindo de no outro importaba. país Los que estaban e viviendo viviam en ali, Egipto, en el territorio não importava isso. egipcio, iban a morir todos los Os que primogénitos. estavam vivendo no Egito, Pero Dios le no dio a território Moisés egípcio, la forma morreriam todos os para primogênitos los ali. primogénitos hebreos, Porém, Deus disse a Moisés a maneira para os primogênitos hebreus não morrerem. Algo simples. pero era lo que Dios dijo Mas era o que Deus dissera. que vería. Vería Ele la disse sangre. que veria o sangue. Por lo tanto, la sangre Portanto, estaba puesta o por sangue señal. estava colocado como um sinal. Dios la vería y pasaría de sus Deus hogares, o veria e passaria y por moriría cima el desses lares. primogénito que estaba. E ali o primogênito que estivesse nesse lar não morreria. Cada padre de familia sacrificaba el corderito que le Cada correspondía, pai de família sacrificaria o cordeiro, quedaba que lhe protegida correspondia. la familia, e vejam bem que no habría a família ficaria protegida. Não haveria luto nesse lar. Não haveria tristeza, sangre aplicada, porque eles tinham el o sangue dintel aplicado de los postes de la puerta de sus hogares. no portal e marcos dos lares da Cualquier porta hebreo podía decir, dessas casas. "No, mi puerta no se va". Qualquer hebreu poderia dizer, mas a minha porta No sabía, não entonces, se vai que sujar iban a assim. salir y iban a dejar la casa también. Então ele não sabia Podría decir, no me voy a quedar con todas las casas ahora. que sairiam e deixariam a casa também. Y con un Podiam muerto en la dizer, casa. eu vou ficar com todas as coisas agora, Pero e cuando com Dios um morto va a na cumplir casa. lo que le ha Mas prometido, quando Deus vai cumprir o que prometeu, ya ele já establecido estabeleceu como o lo fará va a hacer. Y e cómo também tenemos que hacer nosotros como temos de fazer recibir esas para bendiciones recebermos essas que le ha bênçãos prometido. que ele prometeu. Porque quando Deus Porque vai quando fazer Deus algo, vai hace, fazer algo, hay bendiciones ele o que para faz los que
e a bênção para aqueles que creem e que fazem as coisas como Deus prometeu, o buscam conforme ao que Ele estabeleceu. Mas os juízos ou maldições são para aqueles que querem fazer do seu modo ou que não fazem nada. Assim foi no Egito. Essa revelação o faraó não tinha, mas Moisés a tinha, porque ela foi dada por Deus. E na noite da Páscoa, houve um clamor no Egito. Pranto, tristeza, começando desde a casa do rei, do faraó, porque o primogênito do faraó morreu. E houve morte em todas as casas, exceção da casa dos hebreus, porque eles fizeram como Deus dissera a Moisés que eles fizessem. Vejam como a revelação divina vem. De Deus veio a Moisés e de Moisés ao povo. Não podia vir outra revelação para o povo. Somente a revelação de Deus através de Moisés. Essa revelação, o faraó não a tinha. Depois também vemos o caso de Abel e de Caim. Caim fez do seu modo e não foi agradável a Deus. E ele se irritou também porque Deus não recebeu a sua oferta. É porque os frutos do campo não cobrem ou nem tiram o pecado. A oferta pelo pecado, como no Antigo Testamento, era o sacrifício de um animalzinho inocente, uma representação, tipo e figura para o novo pacto, o Novo Testamento, que quitaria o pecado. E quando apareceu o Cordeiro de Deus, ele que estava tipificado naqueles animalitos, do sacrifício do Cordeiro de Deus para tirar o pecado. E quando o Cordeiro de Deus apareceu, o qual estava representado naqueles animaizinhos, João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando as pessoas olharam, não viram um cordeiro, mas viram a um jovem chamado Jesus. E assim também no Apocalipse capítulo 5, quando o ancião disse a João: João, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Quando João olhou, viu um cordeiro. Os dois estavam certos. O ancião o viu como o leão da tribo de Judá, porque ele havia mudado, havia terminado a sua obra de intercessão. E então estava como leão da tribo de Judá. Mudou de cordeiro a leão. Mudou de sumo sacerdote para juiz. Portanto, não viram um cordeiro, nem viram a um leão. Viram ao Senhor Jesus Cristo. Ambos viram a mesma pessoa. Um deles o viu como juiz, como rei, como leão. E o outro o viu como cordeiro. João o conhecia como cordeiro, mas não se deu conta e não sabia que ele já havia terminado a sua obra de intercessão e tinha saído do trono de intercessão para tomar o título de propriedade, que é o livro selado com 7 selos, o livro da vida do Cordeiro, onde estão escritos o meu nome desde antes da fundação do mundo. E o nome de quem mais? De cada um de vocês também. Por isso é que vocês estão aqui escutando a pregação do Evangelho de Cristo nosso Salvador. Esse é o livro, é o registro que contém os nomes de todas as ovelhas do Pai. E as ovelhas do Pai são as ovelhas não literais,
oyen mi voz. mas as pessoas. Y Por isso Cristo disse, me as siguen. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Oyen la voz de Cristo, Elas que es el ouvem a Evangelio voz de de Cristo, que é o Evangelho de La fe de Cristo. Cristo en su A alma, fé de Cristo nasce em suas y lo almas. reciben como Elas o Salvador, recebem son como bautizados Salvador, en su são nombre, batizadas na água y no seu Cristo nome. los bautiza con Espíritu Cristo as Santo y batiza fuego, com Espírito y Santo e produce en ellas fogo el nuevo nacimiento. e Es produz decir, um novo nascimento nelas. nacen en el reino E del assim Señor. elas nascem no reino do Senhor, nascem no aprisco do Senhor, que é a igreja do Senhor, Jesus Cristo. Ese es el sitio donde nacen Este é o lugar onde as ovelhas en el redil del nascem, Señor. no aprisco do Senhor. Y ese redil E esse aprisco tiene un pastor tem que um es pastor que é el Señor Jesucristo, o el Senhor pastor Jesus Cristo, de las ovejas. o pastor das ovelhas. Él dijo, Ele disse, mis ovejas as minhas ovelhas oyen mi ouvem a minha voz voz y me siguen, e me seguem, y yo les doy e eu lhes dou vida eterna. vida eterna. Las ovejas son As ovelhas las personas que están escritas são aquelas en este pessoas libro que de la estão vida del escritas Cordero, neste livro da desde vida do antes de la Cordeiro, fundación del mundo. desde antes da fundação do mundo. Por lo tanto, Portanto, nos alegramos nós mucho nos alegramos muito de que Dios pensó en nosotros desde porque antes Deus pensou em de la nós fundación del mundo. Y desde antes nos da conocía. fundação do mundo e nos conhecia. Y el cuerpo E o corpo que Él pensó para que nosotros Ele pensou para nós, nos va a dar Ele nos dará. en la resurrección para los que hayan partido, Para aqueles que já tenham y partido, para los que estén vivos, Ele os dará na en ressurreição. la transformación. E para os que estivermos vivos, nos dará na transformação, porque Ele nos transformará. E então teremos o corpo que Ele desenhou para nós, El cual queremos ver o pronto. qual queremos vê-lo brevemente. El diseñador, el Ele é arquitecto y o constructor. desenhista, o arquiteto e Por lo construtor. tanto, Portanto, los problemas que tengamos en este cuerpo, os problemas que nós temos neste un tiempo corpo nada más. é apenas por um tempo e nada mais. Quando tivermos o novo corpo, não teremos problemas físicos, Ni espirituales nem tampoco. tampouco problemas espirituais. Estamos pasando por una etapa. Estamos passando aqui por uma pero etapa, cuando entremos a esa mas otra quando etapa, entremos nessa nova etapa que será la da redención adoção, del cuerpo que será a redenção do corpo donde físico, obtendremos el cuerpo quando eterno, obteremos o inmortal, corpo eterno, imortal, glorificado, incorruptível e glorificado, para toda a eternidade, e igual também ao corpo jovem para toda a glorificado eternidade, de Jesucristo, semelhante ao corpo glorificado de Jesus se Cristo, eliminaron los problemas. então terminarão todos os problemas. Y eso está cerca. E isto está bem próximo. Por lo tanto, Portanto, con paciencia esperamos, nós esperamos esse momento com paciência, manteniéndonos firmes nos mantendo en la firmes fe, na fé em Cristo. con la fe de Cristo y Com a con- fé de y con Cristo nuestra e fe com a puesta en nossa Cristo, fé colocada em Cristo, llegaremos nós chegaremos à meta. siempre Sempre escuchando su voz, su ouvindo a palabra, sua voz, a sua palavra. siempre haciendo como él Sempre dice en su fazendo palabra, como ele diz na sua palavra siempre buscándole. e sempre buscando-o de todo o coração. El rey David, el O cual rei siempre Davi, estaba agarrado a Dios, Quem sempre estava agarrado de sabe Deus. una cosa, que la persona E vocês que sabem de uma coisa? Que a pessoa, de Dios, enquanto tenha mais problemas, ela mais se agarra de Deus. estaba lleno de enemigos Davi estava cheio de inimigos que lo buscaban para matarlo que o en buscavam para diferentes matá-lo em ocasiones, diferentes ocasiões. y siempre estaba E ele agarrado a sempre Dios. estava agarrado de Deus. Él conocía a Ele Dios conhecia Deus desde joven. desde jovem. Y ese poder, E esa fuerza esse que poder tenía e essa David, força que Davi tinha, cuando quando ele mataba leones, matava os y leões osos que venían a e ursos que vinham llevarle para lhe levar ovejas, cuando era as pastor de ovelhas, ovejas, isso quando ele era pastor de ovelhas, Dios venía sobre esse él, era o Espírito de Deus que vinha sobre ele. como rey,
Ele já estava ungido como rei, porém continuava sendo pastor. El mejor rey O melhor rei que ha habido que houve era un pastor. era um pastor. Y el otro que E vino o outro después, que veio hijo de David, depois, o filho de Davi, Cristo, ele disse: Eu sou o bom ese pastor. es el mejor, Esse é o melhor. pero estaba representado Mas ele en el estava rey. representado no rei Davi. Y ahora Cristo E Cristo tiene ovejas que son tem personas. ovelhas que são David pessoas. tenía ovejas que eran Davi ovejas, tinha ovelhas y que después eram tenía ovejas ovelhas. que eran personas. E depois tinha ovelhas que El também pueblo. eram pessoas. O seu povo. Y ahora un rey como David, E um rei como que Davi, primero había sido pastor de ovejas, que havia porque sido pastoreaba primeiramente personas pastor de también. ovelhas, podia pastorear pessoas também. En las No programa cosas divino, políticas también, também nas coisas y económicas políticas del reino. e econômicas do reino. Es importante É importante ver vermos la que sencillez, en la simplicidad, na singeleza, na surgen las simplicidade, cosas grandes é que surgem as grandes coisas. y son de bendición. E são de bênção para o povo. Se busca a Dios Se busca a Deus em singeleza, em simplicidade de todo corazón. e de todo o coração. Y ahí David le dice a su hijo Salomón, O rei Davi dizia para o seu filho Salomão, criado en una posición alta, que tinha sido criado numa posição como alta, David, não como Davi, se crió en el campo, que foi pastoreando criado no ovejas, campo pastoreando ovelhas. pero era el elegido de Mas Dios. ele era o eleito de Deus. Era David, Davi era o el oitavo octavo hijo filho de de Jessé. Isaí. Los hijos de Os Isaí filhos de Jessé representam os mensageiros da igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí, lo vamos a E dejar. aí vamos deixar quieto. El reverendo William Branham estuvo O reverendo William por ahí, Branham esteve buscando por ali habló de eso en el e ele mensaje, falou disso na mensagem. porque pequeña Belén. Por que a pequena Belém? Hay un misterio grande ahí E há um grande mistério que aí, algún día lo vamos que a algum ver dia veremos cuando estemos quando transformados todos todos. nós estivermos transformados. El rey David O rei Davi era el último, era o último estaba en el campo e estava no campo como pastor de ovejas. como pastor de ovelhas. Ahora, Porém, David, Davi, en sus experiencias, nas suas luego que había experiências, sido ungido como depois rey, que foi siendo ungido como jovencito, rei, sendo bem jovem, estuvo ele esteve siendo adiestrado por sendo Dios treinado por Deus en el campo espiritual no para campo confiar en Dios y espiritual, saber para confiar em Deus e con saber ejércitos ni con que não é fuerzas, com sino exércitos nem com con el força, Espíritu del Señor, mas el com o Espíritu Espírito do del Senhor. manifestado en él. Com o Espírito do Venció al Senhor león, manifestado venció al oso, nele, ele venceu ao leão, y venceu o urso também. libertó a esas ovejitas Libertou essas que el ovelhas oso se que o había urso llevado, havia el león levado se había llevado. e que o leão Esas tinha dos levado. ovejitas, y quizás Essas duas se repitió ovelhas. unas cuantas E quem ocasiones, sabe isso se repetiu y em siempre várias tuvo la ocasiões. victoria, porque E sempre obteve a vitória, porque Deus estava treinando-o para enfrentar a uma besta muito maior, más grande, a um urso muito maior, a um leão maior, que foi a un león mayor, Golias, que era Goliat. Un hombre de los filisteos um homem dos filisteus, que tenía algunos 3 que metros tinha de alto o más, 3 metros ou mais de altura. y es bastante grande. E esse era bem grande. El rey Saúl, O rei Saul, dice la escritura, conforme a que era escritura diz, que ele era alto. que del hombro E Saul, do hacia ombro arriba para más cima, alto ele era o homem que mais todos alto de dentre todos Israel. O sea que todo era de Israel. Ou seja, del hombro hacia abajo. que todos eram Sobresalía do ombro para del baixo. hombro hacia arriba entre de Saúl. todo el pueblo. Saul sobressaía
do ombro para cima entre todo o povo hebreu. Porém, dentre os filisteus saiu um mais alto que ele, e ele não se atreveu a enfrentá-lo. Porém, Deus tinha um pequeno para enfrentar o maior. Um pequenino. Porém, esse era o maior, porque ele tinha o Espírito de Deus nele. E era Deus atuando por meio do rei Davi. Ele era rei para Deus, já estava ungido como rei, embora não era ainda rei para o povo. Mas Deus estava nele, e com uma pedra colocada numa funda, ele venceu Golias. Foi Deus por meio do rei, por meio do jovem Davi, quem fez essa obra. Saul se pôs ciumento. E por que não foi enfrentar a Golias? Então começaram a dizer, cantando, aquelas mulheres, aquelas jovens, e todos cantavam: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Então Saul ficou enciumado e disse: o que falta é que lhe dei um trono também. Porém, o trono era Deus quem lhe daria. Deste modo, nós podemos ver que, quando a obra é de Deus, a manifestação de Deus vem por meio de instrumentos simples em cada tempo, porque Deus atua por intermédio de pessoas que, lá no Antigo Testamento, tinham o sangue dos sacrifícios aplicados, os quais representavam o sacrifício de Cristo. E no Novo Pacto, por pessoas que têm o sangue de Cristo aplicado em suas vidas. E atualmente, como buscamos a Deus? Da mesma maneira em que se buscava no Antigo Testamento. Lá através dos sacrifícios. Aqui, por meio do sacrifício de Cristo. Limpos com o sangue do sacrifício de Cristo. Limpos com o sangue de Cristo, o qual não cobre os nossos pecados, senão que os tira. E a pessoa fica como se nunca na sua vida tivesse pecado. Fica justificada diante de Deus. Para buscarmos a Deus, nós temos de saber em que etapa do programa divino nós estamos vivendo. Em que dispensação? Na dispensação da graça, se busca a Deus por intermédio de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. E no Antigo Testamento, por meio dos sacrifícios de animais. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14 e versículo 6. Não há outra maneira para o ser humano se aproximar de Deus na dispensação da graça. Porque nós já não estamos na dispensação da lei. Portanto, já não funcionam mais os sacrifícios de animaizinhos. O que funciona é o sacrifício de Cristo. O que é reconhecido por Deus para que o ser humano possa se aproximar de Deus. Cristo disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele disse também que Ele dá a vida eterna para as ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida eterna. Jamais morrerão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João capítulo 10, versículos 27 ao 30.
Él es el camino. Ele é o caminho. Por tanto, el camino Portanto, o novo caminho nuevo ha sido abierto foi aberto para llegar a Dios. para chegarmos a Deus por intermédio de Cristo, nosso Salvador. Por medio de Cristo É por encontramos intermédio a de Dios Cristo que nós buscamos a Deus encontramos e a encontramos Deus. Deus. Él nos habla, Ele nos fala y también nosotros le hablamos, e nós também lhe falamos oramos a Dios, quando y oramos así por el estilo. a Deus e Le assim por servimos diante. y le cantamos, Quando o le servimos, adoramos. lhe cantamos, lhe Por adoramos. eso, los cánticos, Por isso é que os cânticos, himnos, os hinos, salmos, os salmos, alabanzas a Dios. os louvores a Deus, Y así e assim el ser humano puede buscar a Dios. o ser humano pode buscar a Deus enquanto ele pode ser Cuando achado. se complete la iglesia del Señor Quando Cristo, se completar a ese igreja cierre do de Senhor la Jesus gracia, Cristo e ya se fecha a dispensação da las graça, personas, as pessoas já não poderão mais encontrar a Deus, porque ya habrá terminado, porque Cristo Cristo su intercesión já terá en el terminado cielo, a sua intercessão ya no tendrán céu. que enfrentar el juicio divino. E as pessoas terão de enfrentar o juízo divino da grande tribulação. Pero los que buscaron a Dios, Mas as pessoas que buscaram a Deus o encontraram Cristo, por meio de Cristo, el cual estaba en toda su plenitud en o qual Cristo, estava manifestado em Cristo em toda a sua plenitude, realizando a obra da redenção. era el Padre que llevaba a cabo las obras. Era o Pai quem fazia Cristo, aquelas obras. como hombre, Jesus Cristo, como homem, não fez milagres. no sanó a nadie. Ele não curou a Fue Dios ninguém. el Padre, Porém, foi Deus o Él Pai hacía las obras, dice Cristo, quem fazia as obras. Assim y Cristo él disse. hablaba. E Dice, era "No ele puede quem hacer falava. nada de Ele sí disse: mismo". o Filho não pode fazer Dijo nada que era el por si Padre que mesmo. moraba en él, el que hacía las obras. Disse que era o Pai que morava nele, Y que como el fazia Padre as le daba obras. para hablar, así él hablaba. E como Era Dios hablando o por Pai medio lhe dava para falar, assim ele falava. Era Deus falando por meio de Jesus. a Dios. Ele deu glória a Deus. Y ahora le damos gracias a Dios E nós por agora Jesucristo, damos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, en el cual y a través del em cual quem e Él através de llevó a quem cabo. Ele falou e realizou a obra da Y redenção. ahora se abrió el camino, el nuevo E camino então o novo caminho foi de llegar a aberto Dios. para chegarmos a Cristo es Deus. el camino. Cristo é o caminho. Él É Ele es el que nos lleva a quem Dios. nos leva a Deus. En ese camino E nesse caminho, del cual el libro de los do Hechos qual dice o que livro hubo dos Atos disse que discusión allá houve discussão lá entre los judíos entre os judeus con relación com al relação ao caminho, camino nuevo. ao novo caminho. Ese es E esse é o único caminho que nos lleva a Dios que nos leva a Deus, bajo el nuevo pacto. sob o novo pacto. Por ese camino es E por esse que caminho buscamos a Dios é que nós buscamos y encontramos, e a encontramos Deus. Dios. Buscad a Dios. Buscai a Mientras Deus puede ser hallado. enquanto Ele pode ser achado. Es la invitación para todos los que todavía É o no meu han buscado a convite Dios, para todos os que todavía ainda não no buscaram a reciben Deus, Cristo como Salvador, que ainda não receberam Cristo como Salvador, para que lleguen a Dios para que cheguem a Deus y por medio de Cristo obtengan. e por meio de Cristo obtenham a vida eterna. No hay Não otra existe forma outra forma para recibir la vida eterna, para se receber a sino vida por medio eterna, de Cristo, somente nuestro Salvador. por intermédio de Cristo, Recuerden nosso que Salvador. Cristo oye mi voz, Recordem o que ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu lhes dou a vida Él eterna. tiene la exclusividad Ele de tem la a vida exclusividade da vida eterna eterna, darla para concedê-la, para dá-la a todas as pessoas que o busquem. los que lo reciben como único. As pessoas que o recebem como seu único e suficiente Salvador. Por tanto, el consejo Portanto, o conselho que el rey David, que o así, rei Salomón, Davi deu a seu filho Salomão estaba correcto. estava correto. Disse: Si lo buscas, se tu o buscares, lo encontrarás. o encontrarás. Si lo dejas, E se o él deixas, te desechará. ele te abandonará. Ahora vean Agora vejam bem,
las palabras de primera as de Juan, palavras de São João na primeira carta, capítulo 5, no versos capítulo 10 5, do versículo 10 em diante. y adelante, nos dice el que E nos cree en diz el Hijo de assim: Dios, quem crê no Filho de Deus tem o testemunho em si mesmo. el que no cree a Dios, Quem não crê em es Deus mentiroso, o fez porque no ha mentiroso, creído en el testimonio porque de não Dios creu no hablado acerca de testemunho su que Hijo. Deus deu de seu Y Filho. este es el E o testimonio testemunho é que este: Dios nos ha que dado Deus vida nos deu eterna. a vida eterna. Y esta vida está E esta vida en su está Hijo. em seu Filho. ¿Dónde está la vida eterna Onde que está a todo vida ser eterna humano que desea? todo ser humano En deseja? Jesucristo. Em Jesus Cristo. El que tiene el Hijo Quem tem o Filho tiene la vida. tem a vida. El que tiene el Hijo porque lo Aquele que recibió tem o como Filho Salvador, porque o recebeu como tiene Salvador, la vida, tem la a vida, eterna. a vida eterna. El que no tiene el Hijo de Quem não Dios, tem o Filho de no tiene Deus la vida. não tem a vida. El que no tiene a Cristo, porque Quem no não tem recibió como Cristo Salvador, porque não recebeu no como tiene Salvador, la vida eterna. não tem a La vida eterna. Porque a vida Dios eterna la da Deus al a ser dá humano para o a ser través humano de Cristo, através de Cristo, o nuestro nosso Salvador. Salvador. Estas cosas E os estas escribo coisas a vos vosotros que escrevo, creéis en el nombre a vós que credes do Hijo de Deus, no nome do Filho de para que Deus, sepáis que para que tenéis saibais vida eterna, que tendes a vida para que eterna, creáis en e el para que nombre creiais no nome del Hijo de do Deus. Filho de Deus. La buena noticia para E os a boa creyentes notícia en para os Cristo crentes em Cristo que tenemos é que temos vida vida eterna, porque lo hemos recibido porque nós o como nosso recebemos como o nosso único e suficiente Salvador. Salvador. En San Juan E o próprio Cristo nos dice nos disse, el mismo Jesucristo, San Juan capítulo 5, no capítulo 5 de São João, versos a partir do versículo 19 em diante, ele disse: respondió Mas Jesus respondeu e disse-lhes: y les dijo, de cierto, Na verdade, de cierto eu os vos digo no puede el que o Hijo Filho hacer por si nada mesmo por si não mismo. pode fazer coisa alguma. ¿Ve? Viram? De sí mismo él no Cristo podía de si hacer mesmo não podia fazer milagre algum, ni nem siquiera sequer pregar. no podía hacer nada. Não podia fazer coisa No puede alguma. el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo O Filho que não pode fazer nada ve por si hacer mesmo, el senão Padre, o que ver sino lo que fazer ve o hacer Pai. el Padre. O sea que en visión Quer dizer que Deus, em visão, demostraba lhe mostrava lo que Dios hacía. o que Deus fazia. Si Dios le mostraba Se Deus mostrasse para uma pessoa que estaba sanando, que estava curando-a, y lo hacía. isso Cristo via e fazia igual. Ou seja, Deus, por meio de Mostraba lo Cristo, que iba a hacer. lhe mostrava o que ele faria. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, O Filho não sino lo que pode ve hacer fazer el Padre. coisa alguma por si mesmo, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque el Padre ama al Porque Hijo o Pai ama o muestra Filho todas e las mostra-lhe cosas que tudo él hace, o que faz. y mayores obras que E estas ele lhe mostrará, mostrará maiores obras do que estas, para que vos porque maravilheis. como el Padre levanta Pois a los assim muertos como o Pai y da vida, ressuscita os así mortos también e os así también el Hijo a vivifica, los que quiere assim também o da Filho vida. vivifica aqueles que quer. Porque el Padre E também, no juzga, sino o que Pai todo a ninguém juicio julga, dio al Hijo, mas deu para que todos todo honren o al juízo Hijo ao como honran Filho, al Padre. para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou de morte para a vida. Aquele que ouve a palavra do Senhor, o que tem? A vida eterna. Estas são as palavras de Cristo, o nosso Salvador. E ele diz que passou do que? De morte para a vida. E como uma pessoa estando viva,
e recebe a palavra do Senhor, o recebe como Salvador, é batizada na água no seu nome e recebe o Espírito de Cristo, e como a pessoa estando viva passou de morte à vida, se ela não está morta, é que todos os seres humanos, ao nascerem nesta terra, nascem mortos. Você me dirá, elas nascem vivas, nascem mortos para a vida eterna. As pessoas não têm vida eterna. Por isso é que, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, nos diz: pelo qual disse, desperta-te tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E como uma pessoa se levantará dos mortos se ela está viva? A pessoa está viva para a vida temporária, mas a pessoa está morta para a vida eterna. E tem de se levantar dentre os mortos para a vida eterna, e então se levanta para a vida eterna ao receber Cristo como Salvador, ser batizada na água no seu nome, receber o seu Espírito, e assim se levanta para a vida eterna. E, consequentemente, a pessoa nasceu do céu. Porque a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo para que seja semelhante ao seu corpo glorioso. Para que seja semelhante, seja igual ao corpo glorificado que ele tem. E para isso é que é a segunda vinda, a sua segunda vinda à sua igreja. Assim vimos como nós passamos de morte para a vida. Nós passamos desta vida mortal à vida eterna. E então a alma da pessoa já tem vida eterna quando ela aceita Cristo como Salvador. É batizada na água no seu nome, Cristo a batiza com Espírito Santo e fogo. Ela nasce para a vida eterna. E o que nos falta é sermos restaurados fisicamente à vida eterna. O que ocorrerá na segunda vinda do Senhor, quando Ele transforme os nossos corpos, nos dando um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. Então nós teremos não somente vida eterna na nossa alma e no nosso espírito, mas também a vida eterna no nosso corpo físico. E seremos jovens para toda a eternidade, semelhantes a Jesus Cristo, que está tão jovem como quando Ele subiu ao céu. Assim que não esperamos ver a Cristo como um ancião, porque já fazem 2000 anos que Ele subiu ao céu, mas nós esperamos vê-lo tão jovem como quando Ele subiu ao céu. E quando Ele nos transforme, todos nós seremos jovenzinhos, aparentando a idade entre 18 e 21 anos de idade, que é a flor da juventude. Na verdade eu vos digo, vem agora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos que morreram para a vida eterna, porque nasceram aqui na terra como descendentes de Adão, que também morreu para a vida eterna. Ouvirão a voz, a pregação do Evangelho de Cristo e viverão, e obterão a vida eterna. E depois, na sua vinda, aqueles que morreram literalmente serão ressuscitados em corpos glorificados, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Porque assim como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem.
No se maravilléis Não disto, vos maravilheis disto, vendrá hora quando porque vem a hora todos em os que sepulcros todos que estarão nos ouvirão sua sepulcros ouvirão a voz, e sua los que voz, hicieron lo bueno e os que saldrán fizeram a o bem resurrección sairão para a ressurreição da vida. Esa es E la esta primera resurrección é a primeira para los ressurreição creyentes en Cristo. para os crentes em Y después, Cristo. más adelante viene E depois, mais adiante, otra virá a resurrección outra ressurreição, que será que será para para el juicio final. o juízo final. Y los que hicieron lo Diz: malo, a resurrección de condenación. mas aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Podemos ver Assim nós podemos ver lo importante es que es o quão buscar a Dios importante é buscarmos a mientras Deus puede ser hallado. enquanto pode ser achado. Buscar a Dios Buscar a Deus mientras enquanto nós estamos vivendo en la dispensación na de dispensação da gracia, graça, en donde se onde entrelaza a dispensação da graça se entrelaça com a dispensação do reino, y mientras podemos buscar a Dios e enquanto todavía podemos buscar a estamos Deus, en esta tierra. porque ainda Cuando a persona estamos muere, nesta terra. si no buscó a Dios cuando estaba Quando en a la pessoa tierra, morre, se ela não buscou a Deus quando estava aqui na terra, não tem mais oportunidade de buscá-lo. le sucede E isso ocorrerá como el hombre rico com essa pessoa, como ocorreu com o homem rico, que não buscou Deus enquanto estava na terra. Ele se dedicou aos seus banquetes, às suas festas, de vida a esse tipo de vida. y no se preocupó Não se preocupou de buscar em a Dios. buscar a Deus. Si lo hubiera buscado, Se o tivesse lo buscado, hubiera encontrado. o teria Y encontrado. cuando murió, Mas quando ha morreu, ido al seno de Abraham, teria ido para o seio de pero Abraão. no lo buscó Mas ele não o mientras podía buscou buscarlo. enquanto podia buscá-lo. Mientras podía buscar a Enquanto Dios, podia buscá-lo, no lo ele hizo. não fez. El tiempo que a la persona le toca vivir en O la tempo que a tierra pessoa es el tiempo para buscar a Dios. lhe corresponde a viver na terra é tempo de buscar a Deus. Pronto lo busque. E quanto mais rápido busque, é melhor. Por eso es que É por isso los que creyentes en os Cristo, crentes cuando em tienen Cristo, quando un bebé, têm um filho, um bebezinho, o apresentam o mais rápido possível a a Deus, Cristo, a Cristo, para que quede asegurado para en el que o reino seu de filho Cristo. fique assegurado no reino de Y Cristo. por eso es que se tienen clases Por isso é que se bíblicas tem para los niños escolas también, bíblicas para as crianças também, para que estén en el camino de Dios, para que estejam que es Cristo, no caminho de Deus, que é y Cristo, los tengamos e que nós os tenhamos no reino milenar, y por toda la eternidad con nosotros, vivendo conosco viviendo. por toda a eternidade. Por eso se enseña Por la isso palabra de é que Dios, se ensina a palavra de Deus, para que las personas para que as puedan buscar a pessoas Dios, possam buscar a se les da a Deus. conocer cómo E se lhes buscar a ensina Dios. como buscar a Deus, Se busca a Dios por medio de Cristo, se busca a Deus por intermédio de Cristo, o nosso Salvador. y E así la persona encuentra a Dios assim a pessoa encontra y Deus obtiene e obtém la reconciliación a con Dios, reconciliação com Deus vida eterna. e a vida eterna. Buscad a Dios mientras puede. Buscai a Deus enquanto pode ser achado. Si una persona todavía Se no houver busca a alguma Dios, pessoa aqui que ainda não buscou puede hacerlo en Deus, estos momentos, pode fazer isso agora, recibiendo a Cristo como recebendo único y Cristo suficiente como seu Salvador, único e suficiente Salvador, para para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe e te limpe de todo o pecado com seu sangue. Você seja batizado na água no seu nome, Cristo te batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento nessa pessoa, para o qual você já pode chegar até aqui na frente e nós estaremos orando por você. Dios tiene mucho pueblo Deus tem muitas pessoas aqui na en la Argentina Argentina y los está llamando en este tiempo final e Ele está chamando-as neste tempo final para colocarlos para colocá-las en su reino, no seu reino, en el reino de Dios. no reino de Deus. En el interior del ser humano, en su alma, No interior do ser humano, na sua alma, hay
há la necesidad a necessidade de buscar a Deus. Todos nós temos a necessidade de recebermos a vida eterna. E há somente uma forma para recebermos a vida eterna. E é por intermédio de Jesus Cristo. É por isso que se prega o Evangelho de Cristo, para que as pessoas que estão escritas no livro da vida do Cordeiro escutem a voz de Cristo e o recebam como o seu único e suficiente Salvador. Cristo mesmo disse para os seus discípulos, depois de ressuscitado, no capítulo 16 de São Marcos, versículos 15 ao 16, e ele disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho para toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Tão simples assim. Todos nós estamos na mesma posição em que os seres humanos estiveram nos tempos passados. Deus colocou diante do ser humano a vida e a morte, a bênção e a maldição, e recomenda ao ser humano que escolha a vida para que viva eternamente. E quando se escolhe a vida, está se escolhendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Recordem o que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. E quando Cristo foi ressuscitar Lázaro, o qual é uma representação de todos os crentes em Cristo, que depois teriam de abandonar o corpo físico, morreriam fisicamente, ao longo das diferentes eras, desde o tempo dos apóstolos até hoje, mas Cristo ressuscitou Lázaro, uma representação da ressurreição que ele realizará de todos os crentes nele, os quais morreram fisicamente. No quarto dia, Cristo ressuscitou, tipo e figura da etapa em que ele ressuscitará a todos os crentes nele que morreram fisicamente. Cristo havia dito para Marta, sua irmã, o teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Vejam, ela já sabia que a ressurreição era para o último dia. Isso no capítulo 11 de São João, porque já no capítulo 6, Cristo já havia ensinado isso. Ensinado que ele ressuscitaria todos os crentes nele que morreriam fisicamente. E aqui no capítulo 6 de São João, nos versículos 39 a 40, Cristo disse, e esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Foi Cristo mesmo que ensinou que ele ressuscitará a todos os crentes nele no último dia. E no capítulo 11 de São João, quando foi ressuscitar Lázaro, a partir do versículo 23 em diante, ele disse,
Jesús le dijo, tu hermano Jesus disse para Marta: teu irmão ressuscitará. Marta lhe disse: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês tu nisto? Ela lhe disse, Marta lhe disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Então, notem que todo aquele que crê em Cristo jamais morrerá. Se morrem fisicamente, ele os ressuscitará no último dia, que é o 7º milênio de Adão até aqui, ou de Cristo até aqui, é o 3º milênio. Portanto, os crentes em Cristo têm a fé e a esperança na ressurreição, se morrerem fisicamente. Ou, se permanecerem vivos até o momento da ressurreição, na transformação. É uma promessa de Cristo para todos aqueles que creem nele. Portanto, os crentes em Cristo têm um futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. E é um futuro certo sob o novo pacto. E também as crianças, a partir dos 10 anos de idade, podem vir aos pés de Cristo, para que elas fiquem incluídas na oração que nós estaremos fazendo por todas as pessoas que estão recebendo Cristo como Salvador. Vocês que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo, para que fiquem incluídos nesta oração que estaremos fazendo por todas as pessoas que estão vindo aos pés de Cristo neste momento. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo, o nosso Salvador. Se ainda falta alguém para vir, pode vir. Com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo e com os nossos olhos fechados. Pai Celestial, eu venho a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo, com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as, Senhor, no Teu reino e dá-lhes a vida eterna. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repita comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo, eu escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Eu creio em Ti com toda a minha alma. Creio no Teu nome, como o único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que nós podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário, como o sacrifício da expiação pelos nossos pecados. Reconheço que sou pecador, que necessito de um Salvador. E dou testemunho público da minha fé em Ti e da Tua fé em mim. E Te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Eu te rogo que perdoes os meus pecados, que me limpes de todo pecado com Teu sangue, que me batizes com Espírito Santo e fogo, depois que eu seja batizado na água no Teu nome, e que produzas o novo nascimento em mim. Eu quero nascer no Teu reino. Eu quero viver contigo eternamente no Teu reino. Senhor, salve-me. Faça uma realidade a salvação em mim
a salvação que ganhastes para mim na cruz do Calvário. Torne-a uma realidade. Eu te rogo, no teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E com as nossas mãos levantadas aos céus para Cristo, todos nós dizemos: o sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo me limpou de todo o pecado. Amém. Cristo recebeu-lhes no seu reino e perdoou seus pecados e limpou-lhes de todo pecado com seu sangue, porque vocês o receberam como seu único e suficiente Salvador. Agora você me dirá: eu quero ser batizado na água o mais rápido possível, no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos capítulo 16, versículos 15 ao 16. Quando podem me batizar? Esta é a pergunta desde o profundo do seu coração. E porquanto vocês creram de todo o coração, podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. O Senhor Jesus Cristo foi batizado por João Batista, o qual não queria batizá-lo, e lhe disse: eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu te batize? Cristo lhe respondeu: convém cumprirmos toda a justiça. Então o batizou. E o Espírito Santo veio sobre Jesus quando ele saiu das águas. Quando João o batizou e se levantou das águas, o Espírito Santo veio sobre Jesus. E Cristo disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Cristo ordenou para todas as pessoas que escutariam o Evangelho sendo pregado e que creriam nele, que fossem batizadas na água. O batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo esteve sendo realizado na igreja do Senhor Jesus Cristo desde o dia de Pentecostes até hoje, e ainda continua se batizando no nome do Senhor Jesus Cristo a toda pessoa que recebe Cristo como seu único e suficiente Salvador. O batismo na água não tira os pecados. A água não tem o poder para tirar os pecados. O sangue de Cristo é que nos limpa de todo pecado. Porém, o batismo na água é simbólico, é tipológico. E no batismo na água, a pessoa se identifica com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, ela morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas do batismo, simbolicamente ela está sendo sepultada. Depois, quando é levantada das águas do batismo, a pessoa está ressuscitando para uma nova vida, para a vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Assim, tão simples é o simbolismo do batismo na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, toda pessoa se identifica com Cristo na sua morte, sepultamento e ressurreição, quando é batizada na água, no nome do Senhor. De modo que vocês podem ser batizados, que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo e produza um novo nascimento em vocês. Nós continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. E deixo aqui com vocês o ministro Guilhermo Rodrigues. E em cada país deixo o ministro correspondente para que lhes mostre
Como fazer para se batizarem na água no nome do Senhor? Que todos continuem passando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Damos gracias a Dios por este mensaje tan importante que hemos recibido.